Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 30º domingo do tempo comum, dia 27 de outubro. A liturgia de hoje, bela com todas as suas leituras, mas nos apresenta hoje a figura desse cego e mendigo chamado Bartimeu, que era filho de Timeu. Uma figura que hoje quer comunicar ao nosso coração uma grande graça para todos nós. Veja, o texto do Evangelho diz que esse homem, Bartimeu, era cego e mendigo e ele estava sentado à beira do caminho. Ele estava sentado à beira do caminho. Claro, Bartimeu, por ser cego, e por isso ele mendigo, porque não tinha como se sustentar, não tinha como trabalhar, e ele então estava nessa indigência. Aqui veja, é importante a gente fazer uma leitura espiritual da vida de Bartimeu com essa cegueira, essa indigência e esse estar à beira do caminho. Esse aqui é o exemplo daquela pessoa que está à margem de estar vivendo a vida de Deus. Então, ele está como? Mendigo, porque ele não tem forças para nada. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue se cuidar, ele não consegue produzir fruto algum. E por isso essa indigência. Então, Bartimeu, ele representa todos aqueles que estão vivendo à margem da vida de Deus. Vivendo uma vida longe de Deus, vivendo uma vida no pecado, e com isso, como o pecado ele estraga, ele deturpa a nossa vida, então nós caímos na mendicância e nós caímos na indigência e ficamos à beira do caminho. E veja, à beira do caminho ninguém se salva. Aqui que está o importante. À beira do caminho. Não, é preciso estar no caminho. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém se salva, ou ninguém chega a Jerusalém Celeste, se não for por esse caminho, se não passar por mim. Então, a imagem de Bartimeu é uma imagem daqueles que estão à margem. Daqueles que, mesmo com tantos convites do Senhor, não aceitaram ainda o convite, de repente, para um retiro, para um momento de oração, não se abriram ainda, estão ainda à beira do caminho, vivendo as alegrias, entre aspas, desse mundo. Vivendo os prazeres desse mundo, vivendo os prazeres da carne, vivendo à margem de uma vida religiosa. Aquele que até diz que acredita em Deus, mas já não se compromete com a igreja, aquele que coloca 1001 defeitos na igreja, nos padres e tudo, e não quer saber de ir na igreja, não quer saber de grupo, não quer saber de nada. Ele está à margem, está à beira do caminho. Alguns dizem que acreditam em Deus, outros estão realmente aí no mundão mesmo, estão vivendo. Só que um dia eles escutam falar de Jesus. E por conta dessa indigência, por conta de estar à beira do caminho, por conta de estar à margem, eles ouvem falar de Jesus. E eles querem então ir até Jesus. E é assim, Quantas vezes na vida de muitas pessoas a enfermidade,
o desemprego, um problema de saúde, um problema emocional, são às vezes aquela mola propulsora que vai fazer com que a pessoa busque a Jesus. Quantas vezes essas coisas ruins, elas são um trampolim para a pessoa chegar a Deus? É verdade ou não é verdade, querido irmão, querida irmã, que muitas pessoas só vão procurar a Deus quando a corda aperta? Verdade ou não é? É verdade. E glória a Deus que essas coisas às vezes chegam para que aquelas pessoas possam procurar a Deus. A pessoa viveu uma vida de curtição, mas só que chega um momento que ninguém consegue sustentar isso e começa a acontecer coisas, então aquela pessoa cai em si como filho pródigo e eu preciso procurar a Deus. E bendito seja o dia que isso chega ao nosso coração, somente que aí começam os problemas. Veja, ele ouve falar de Jesus, ele quer ir até Jesus, e quando Jesus está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É assim quando nós vamos buscar ao Senhor. Mas, meus irmãos, veja, diz a palavra que muitos o repreendiam para que ele se calasse. É assim. Quantas vezes vamos buscar o Senhor, mas os empecilhos desse mundo, as coisas que estão ao nosso redor, muitas vezes são um empecilho e querem calar a nossa voz, o nosso grito de socorro diante do Senhor. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes esse grito de socorro, esse querer buscar a Deus, ele é abafado por pessoas, por situações, por excesso de trabalho, por tantas realidades que batem à nossa porta e que nos impede de ter um contato, um encontro pessoal com Jesus. Pensa aí. Veja, muitos o repreendiam para que se calasse. Existem muitas vozes hoje falando no nosso ouvido, na nossa cabeça, para que a gente não tenha uma vida em Deus. É assim, né? Vai acontecer um retiro maravilhoso. E quantas são as coisas que acontecem na sua vida para que você não participe daquele retiro? E aí nós ficamos numa dúvida, né? É vontade de Deus ou não é vontade de Deus? Isso é um discernimento até não tanto difícil. Porque se é um momento de estar na presença de Deus, sempre será a vontade de Deus. Tenha certeza disso. Se você já manifestou o desejo de ir e você foi atraído pelo aquilo, não tenha dúvida que isso é de Deus. Mas quantas coisas se levantam? Quantas coisas o demônio ele coloca, ele arma situações para que você e eu não estejamos naquele momento que poderia libertar a nossa vida. São muitas vozes que gritam. Você que, por exemplo, está dizendo, não, a partir de tal dia eu vou participar de um grupo de oração e nunca vai. Saiba, são essas vozes, são aqueles que estão gritando, te repreendendo para que você não vá ao Senhor. Isso seja com grupo, seja com começar a ler a Bíblia, seja com a fidelidade aos sacramentos, à Santa Missa. Bartimeu sofreu isso. E não pense que nós não vamos ter esse tipo de retaliação na nossa vida para que a gente não chegue a Jesus. Mas veja, o que ele fez é o que nós devemos fazer. Pensa que ele se calou? Não, diz. Ele começou a gritar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não se calou. Meus irmãos, diante das dificuldades que nos impede de ir até Jesus, e eu quero dizer para você que me ouve agora, você que me vê e me ouve, o que te impede de ser mais de Deus? O que te impede de ir até Jesus? São as pessoas que estão... É o mundo que está te solicitando o tempo todo, é o mundo que está à sua volta, que está te impedindo de você ser mais de Deus. Tenha certeza, você precisará gritar mais forte e mais alto. E esse grito, ele representa muitas coisas. Um romper com pessoas, um romper com situações, romper com esquemas de horário que não te possibilita estar com o Senhor. Coloque isso como prioridade. Veja, ele gritou ainda mais. E quando ele gritou ainda mais, Jesus parou e diz: chamai-o. Chamai-o. Mas veja, não acaba aqui. Não acaba aqui, porque
Diz a palavra que o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Aqui tem algo importante aqui que a gente não pode deixar passar. Que manto é esse que ele joga fora? Ele não podia ir até Jesus com esse manto? O que impedia? Mas esse manto, ele representa todo o peso que está sobre nós, que nos impede de ir até Jesus. Mesmo depois que a gente redobra a nossa força, mesmo depois que a gente grita e rompe com aquelas coisas que estão nos impedindo de ir até Jesus, quando chega o momento derradeiro, e esse momento derradeiro é o momento de receber a graça diretamente de Jesus, é preciso deixar o manto. E isso aqui é importante. Esse manto, o que é esse manto? Esse manto pode ser várias coisas, meus irmãos. Esse manto pode ser a falta de fé. Esse manto pode ser o apego demasiado às coisas desse mundo. Esse manto pode ser apego a pessoas. Esse manto pode ser até mesmo um bloqueio espiritual que nos impede de estar ali atentos àquilo que Jesus quer comunicar a cada um de nós. Esse manto pode ser muitas coisas, mas eu sei que no momento derradeiro, Bartimeu não pensou duas vezes. Ele jogou o manto fora, deu um pulo. E esse dar um pulo significa que ele sai daquela situação. Ele rompe literalmente com tudo aquilo que escravizava e que prendia ele de ter um encontro pessoal com o nosso Senhor. O que te prende hoje? Você já passou pela primeira etapa e já se livrou das amarras, mas o que te faz então, o que te impede então de estar cara a cara com Jesus e receber a pergunta dele? O que você quer que eu te faça? Não parece uma pergunta muito óbvia? Jesus fazer essa pergunta para um cego. Mas é que Jesus queria saber de fato o que ele queria dele. Essa pergunta, ela é muito sutil, mas muito profunda. Por quê? Ele diz, Senhor, que eu veja. Mas não se trata só disso. Não se trata só de uma visão física. Jesus está perguntando para ele, o que você quer que eu seja para você? Só alguém que vai te proporcionar a cura e você vai embora? É só isso que você quer de mim? Essa pergunta de Jesus, ela é profunda, porque ela quer saber de fato o que nós queremos com o Senhor. Nós queremos só uma cura de Jesus? A profundidade da pergunta de Bartimeu é muito profunda. Por quê? Porque depois que Jesus realiza esse milagre nele, diz o texto que ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Então está evidente que Bartimeu não queria só a vista dele de volta, a visão física. Com isso Jesus dá a ele visão espiritual. Com isso Jesus dá a Bartimeu a graça de se tornar um discípulo, alguém que vai seguir Jesus pelo caminho. E é essa pergunta que o Senhor, no final desse evangelho, ele está fazendo para mim hoje e para você. O que você quer de mim? Você quer só uma cura? Você quer só um milagre? Eu sou o quê? Alguém que você pega como à la carte o que você precisa e depois deixa de lado? Ou você quer uma vida comigo? Uma vida de discipulado, uma vida de aprendizado, uma vida de estar aos meus pés. E com isso, quando a gente responde sim a isso, o que Jesus faz conosco, meus irmãos, é algo extremamente maravilhoso. Ele simplesmente irá transformar a nossa vida, divinizar a nossa vida e nos fazer capazes de coisas celestiais, eternas e sublimes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada.